Olá! Você sabia que o Papa Francisco, no conclave de 2005, votou no Papa Bento XVI por considerá-lo o melhor candidato para a Igreja na época? Eu vou comentar a respeito disso agora, fica ligadinho aí no vídeo. Olá, gente! Meu nome é Mircele Medeiros, eu sou jornalista especializada em Vaticano, mestre e doutoranda em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Estou aqui com vocês para comentar a respeito das recentes declarações do Papa Francisco em relação ao conclave que elegeu o Papa Bento XVI em 2005. Bom, o contexto, né, gente? Essas declarações do Papa foram dadas ao jornalista espanhol Javier Martínez Brocal, que lançou um livro em espanhol chamado El Sucessor, que fala um pouco dessa relação que Papa Francisco mantinha com o Papa Bento XVI. Inclusive, o pontífice argentino aproveita a ocasião para desmentir muita coisa em relação a essas especulações, as rixas que muita gente dizia que existiam entre eles. Ele disse que isso daí é uma grande bobagem, que pelo contrário, eles eram bem amigos. O Papa Francisco, a gente sabe muito bem, eu que acompanhei desde o início do seu pontificado, ele nas primeiras viagens internacionais que realizou, ia até o convento Mater Ecclesia pedir conselhos ao Papa Bento XVI, até antes da publicação de documentos. Então mantinha-se uma relação muito amigável entre os dois, Bento XVI muito respeitoso em relação ao próprio Papa Francisco, ele fez questão de enfatizar isso. Há muitas coisas importantes nesse livro que vão aí justamente combater as várias fake news que foram criadas em torno dessa suposta rivalidade entre os dois. Bom, mas o foco aqui é falar a respeito do conclave. Primeira coisa, a gente sabe que os cardeais, dentro do juramento do conclave, quando eles chegam ali, não sei se vocês se lembram dessa cena, que eles se colocam em fila, colocam a mão sobre o evangeliário e prometem seguir todas as normas do conclave, as que estão vigentes atualmente foram reformadas pelo Papa João Paulo II. Em seguida, eles prometem também que escolherão aquele que eles considerarem melhor para a igreja, pelo bem da igreja. E a terceira cláusula desse juramento prevê que o sigilo em relação à votação ele seja mantido por toda a vida. Porém, o Papa possui uma licença especial para dizer o que ele bem entender em relação ao conclave, quebrar sutilmente esse sigilo. Então, o Papa Francisco ele não está indo contra as regras, ele está fazendo algo que é inclusive previsto justamente por causa do cargo que ele ocupa hoje em dia. Ele disse que, e isso nós já sabíamos, porque certamente alguém vazou, a gente sabe que só cardeal participa desse evento, então certamente algum cardeal acabou aí burlando um pouco as regras, que o Papa Francisco foi bem votado no conclave de 2005 e o próprio Santo Padre confirmou que realmente isso aconteceu, só que não a partir da interpretação que muitos fizeram. É uma outra interpretação que a gente tem que fazer em relação ao fato dele ter sido bem votado. Bom, no conclave de 2005, palavras do próprio Papa Francisco, ele recebeu 40 votos. Bastante, viu? Muito voto. Só que, olha que interessante, por isso que eu falei que a interpretação ela é diferente daquilo que muitos aí disseram desde o conclave de 2005, fazendo uma interpretação até desonesta em relação a esse conclave que elegeu o Papa Bento XVI. O Papa Francisco não seria eleito nesse conclave, gente. Na verdade, ele disse isso, usou essas palavras, que se sentiu usado, instrumentalizado, porque jogaram 40 votos para ele, para desviarem os votos do Papa Bento XVI. Já existia um terceiro nome, e muito provavelmente era esse outro nome, que ele não revelou quem era, que seria eleito Papa
da Igreja Católica, caso os votos não tivessem ido para o Papa Bento XVI. Inclusive, o Papa Francisco disse que não estava pronto para assumir a Igreja naquela época, mesmo que isso acontecesse, e garantiu que ele não seria eleito nesse conclave, porque ele descobriu que trama estava sendo feita. Ele também disse, olha que interessante, que ele votou no próprio Papa Bento XVI porque considerava que essa era a melhor escolha, que era a melhor pessoa para ocupar o trono de Pedro naquela época. Agora, falando a partir de uma análise histórica, né, desse conhecimento aqui que a gente recebeu em relação à própria história do conclave, o pontificado do Papa Bento XVI foi um pontificado de transição e essa é uma estratégia ao longo da trajetória da Igreja Católica utilizada pelos cardeais quando acontece um pontificado bastante longo, como foi no caso de João Paulo II, ele governou de 1978 a 2005. Então, quando existe um papado expressivo, como foi o caso do papado de João Paulo II, que marcou a história da Igreja sem dúvida nenhuma, os cardeais meio que se colocam em dúvidas em relação a quem poderia substituir aquele grande papa. Então, preferem recorrer ao papado de transição até pensarem em um nome que possa aí conduzir a Igreja Católica por muito tempo. Então, como o Papa Bento XVI, Cardeal Ratzinger, era o braço direito de João Paulo II, então ele colhia muito esse espírito desse pontificado, ele era, de certa forma, o coração desse pontificado, nada melhor do que colocá-lo para dar continuidade e não provocar um choque tão grande para os católicos. Então essa foi a grande intenção. Bom, é muito interessante que essas revelações aconteçam agora, né, a partir desse livro que é de grande utilidade para quem gosta do assunto, para quem quer entender mais sobre a história da Igreja e sobre como funciona o conclave, é que essas afirmações, né, elas nos revelam que o conclave é uma votação, muito embora muito peculiar, que conta aí com pessoas humanas, que muito embora creiam que os trabalhos dessa votação são conduzidos pelo Espírito Santo, essa é a crença da Igreja Católica, ele acontece dentro de um processo bastante natural. Em toda e qualquer votação, há grupos que se reúnem para elegerem o seu próprio candidato. Isso aconteceu em todos os conclaves da história da Igreja Católica. Não é só algo que vai acontecer no próximo conclave após o Papa Francisco, e muita gente fica aí criando teorias da conspiração, que existe um submundo que quer aí tomar conta da Igreja. Na verdade, não é isso. Na verdade, existe essa preocupação de que uma pessoa seja eleita para governar e que essa pessoa corresponda aos anseios dos próprios católicos e do mundo, né, que está em constante fase de mudança, né? Papa Francisco ele foi eleito com um objetivo bastante específico, né? A Igreja Católica precisava dar uma levantada na moral, digamos assim, principalmente após os escândalos que ocorreram nos últimos tempos durante o pontificado de Bento XVI, não por culpa dele, mas muitos puderam descobrir toda essa trama que acontecia na Cúria Romana, justamente para enfraquecer o seu governo, e aí a gente sabe daquele vazamento de cartas, que foi chamado pelos jornalistas de Vatilix, e tantas outras coisas que foram acontecendo. De certa forma, criaram algumas fissuras na imagem da Igreja Católica. Então, colocaram uma figura bastante expressiva, pastoral, que possa colocar a Igreja para frente, que possa motivá-la a trilhar uma visão muito mais, um caminho, melhor dizendo, muito mais de esperança, tanto que o Jubileu de 2005 se chama Peregrinos da Esperança, é sempre nessa perspectiva. Então, é muito interessante a gente ver o porquê das escolhas são feitas, né? A gente está falando de coisas muito objetivas, sem querer aqui criar e colocar chifre na cabeça de cavalo, né? Se é que a expressão brasileira é assim, eu nem lembro mais como é. Mas é muito interessante a gente analisar a partir de uma visão muito humana e muito técnica. Eu estou analisando aqui para vocês de uma maneira muito técnica como ocorre o conclave. Bom, é isso, gente, um comentário muito rápido, tem muita coisa para comentar a respeito disso. O livro está em espanhol, se vocês encontrarem no Brasil, é interessante lê-lo, né? Afinal de contas,
fala-se dessa relação para além dos holofotes entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, esses dois grandes pontificados que se unem, né? Se unem para realizar essa grande revolução nessa própria instituição chamada papado. Bento XVI, com a sua renúncia, como eu comentei em outras ocasiões, abre as portas para a chegada do Papa Francisco. É isso, gente. Sempre que puder, passo aqui para deixar um comentário para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer como os outros youtubers fazem, porque é necessário para a gente manter esse canal. Deem uma curtida aí no vídeo, sigam o canal para que vocês se mantenham atualizados e divulguem bastante. Abraço para vocês, direto da Cidade Eterna.